Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Bom, olha quem tá aqui do meu lado. Bruninho Carvalho. Vocês que acompanharam semana passada o primeiro episódio do quadro Sofri, mas Aprendi, onde ele me entrevistou como prometido. Chegou o dia hoje de a gente saber as experiências dele, né, meu amor? Todas? Algumas experiências. Mas antes, peraí. Antes de vocês começarem a conhecer um pouco mais da história do Bruno, eu peço que você se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Que você curta aí esse vídeo, compartilhe com um amigo. Isso é muito importante, gente. A gente tem muitos projetos para esse canal e a gente só vai conseguir ter acesso a todas as ferramentas quando a gente tiver uma quantidade de inscritos, uma quantidade de visualizações, de curtidas. Isso é importante. Então, se você tá aqui nesse vídeo, faz isso rapidinho, não custa nada e vai nos ajudar. Até porque investimos tempo aqui e falar também sobre os sofrimentos não é fácil. É, verdade. Experiências. Então, o intuito é sempre ajudar, né, amor? Eu não vou chorar igual você. Não adianta ficar... Não vou chorar igual você. Alguém traz uma cebola, produção? Tem que chorar, brincadeira. Mas vamos lá, gente. A gente brinca, é para ser um quadro descontraído também, mas é muito sério. A gente recebeu muita mensagem de pessoas que se identificaram com o que a gente falou, né, amor, semana passada. Bastante. E o sofrimento, ele traz muitos aprendizados desde que a gente queira aprender com eles. A gente sempre tá deixando isso bem claro, né? E a gente pode começar diferente, então, amor. Fala aqui pra gente algo que você hoje aprendeu. Uma coisa que você tem, olha, eu sou muito assim hoje. E eu sou muito assim por conta dessa situação. Para mudar um pouquinho. Bom, eu lembro que quando eu tinha meus 7 ou 8 anos, mais ou menos, eu presenciava... O lar era bem difícil, porque eram muitas brigas dentro de casa, né? Entre o meu pai e a minha mãe, devido a alguns problemas que havia. Todos os casais têm problemas, né? Mas existem problemas que são potencializados por causa de um vício. Tem pessoas que têm uma personalidade muito forte. E minha mãe tem essa personalidade muito forte. E ela era muito dura na queda, né? Tem gente que ela não procura evoluir. Eu sei que tem pessoas assistindo esse vídeo que costumam dizer assim, eu tenho essa frase comigo, né? Esse é o meu jeito. Mas ou a pessoa dá um jeito no jeito dela, ou não vai ter jeito. Então a minha mãe, ela tinha essa personalidade forte e ela não procurava evoluir, melhorar. E o meu pai também tinha os problemas dele, inclusive também, hoje, graças a Deus, ele está bem, muito bem, mas na época um problema com álcool. E então eu presenciava minha mãe personalidade forte, meu pai com esse problema. Pegava fogo. Pegava fogo. Eu presenciava na minha infância várias brigas. Eu lembro que eu morava numa cidade chamada Louveira, uma cidade muita gente aí conhece, bem conhecida aqui no interior de São Paulo, pertinho de Jundiaí. E nós morávamos numa casa simples e vivíamos assim. Então, minha infância praticamente eu cresci em meio a essas situações. E isso ficou muito marcado em mim. Eu me lembro até o dia que realmente a minha mãe decidiu se separar do meu pai. E meu pai também decidiu não seguir mais o relacionamento. Presenciei cenas assim da minha mãe se humilhando para querer permanecer ali num relacionamento, enfim, manter a família, mas ficou bem difícil a situação, ficou insustentável, não teve como permanecer. Então, presenciando tudo isso que eu presenciei na infância, são imagens que eu tenho bem fixas na minha mente. Eu sempre tive algo dentro de mim assim, eu não quero que a minha família seja igual. Não quero sofrer, eu não quero ser um homem assim. Hoje meu pai é totalmente diferente, cabeça, enfim. Mas na época ele sabe que ele errou muito nesse aspecto. E ele também sofreu, mas aprendeu, né?
Então, eu presenciando tudo aquilo com meu pai, eu falei assim, eu não quero ser igual a ele nesses sentidos aqui, porque eu sei que se eu levar isso comigo, eu vou ter problemas dentro da minha casa. E eu também, vendo a minha mãe ser aquela pessoa que ela era, eu peguei essas coisas e falei, eu não quero também ser igual a minha mãe nesses aspectos, porque eu sei que se eu for assim, eu também vou trazer problemas para dentro de casa. Então, foi um sofrimento muito grande, porque ficou eu e a minha irmã, a Juliana, e minha mãe tinha que sair para o ganha-pão, para trabalhar. Então, desde criancinha eu já passei a ter muitas responsabilidades. Com 9 anos eu já cozinhava. Como você sabe, meus dotes culinários que você usufrui todos os dias, que você come. Essa parte do sofrimento, eu não sei onde ele aprendeu não, gente, porque não cozinha nada. Malemar frita um ovo. Que isso, mamãe. Os dotes culinários vêm desde a infância. Tá, aí você ajudava sua mãe a cuidar da sua irmã. Eu cuidava de casa. Foi um sofrimento que você teve pra gente entender. E ele te ensinou a você valorizar a família. Sim. Você pegou os erros cometidos pelos teus pais e fez diferente. É importante a gente falar isso, porque o que acontece muito, que a gente vê? A filha, ela repete os mesmos erros da mãe. O filho repete os mesmos erros do pai. Aí tem gente que fala assim, é uma maldição hereditária. Não, não é uma maldição hereditária. É que a pessoa, às vezes, ela não consegue entender que aqueles erros têm que servir para ela não errar também, não para ela seguir o mesmo caminho. E tem muita gente assim, ela não tem referência de família, então ela acha que o padrão, o normal da família é aquilo. Então, o que ela viu na família da mãe, ela aplica na família dela. Então, os mesmos problemas vêm passando e o mesmo sofrimento. É uma coisa que você falou, não, e eu não quero isso para minha vida, né? Isso. E, lógico, a minha mãe é a minha inspiração. Minha mãe é minha inspiração de vida. Se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui, eu não seria pastor hoje. Foram as orações da minha mãe, a busca da minha mãe. A minha mãe me deu exemplos fantásticos, nunca colocou empecilho em nada, criou eu e a Juliana com toda a força. Eu digo que eu tive que passar a cozinhar, fazer as coisas justamente porque minha mãe trabalhava fora e eu tinha, como criança, praticamente ser o homem da casa, vamos colocar assim. Então, é minha inspiração. Meu pai também hoje é um homem totalmente diferente, minha inspiração também. Mas aqueles pontos negativos eu decidi pegar, como você disse, eu falei, não, eu não quero isso para mim. Então eu entendi, por exemplo, o que o álcool pode causar na vida de uma família. Falei, então isso eu não quero para mim, jamais. O que uma personalidade forte, uma pessoa que não quer evoluir, não quer melhorar, o que isso pode trazer como catástrofe para uma família? Eu falei, então eu também não quero isso para mim. Então eu acho importante a gente, todo mundo que está assistindo aí, com certeza, um ou outro que não, porque realmente não teve criação dos pais, mas a maioria aí tem o seu pai e a sua mãe como inspiração, só que tem muitas coisas que ela presenciou ou presencia que ela não pode trazer para a vida dela. Com certeza. Bom, agora eu quero mudar um pouquinho o foco. Como vocês sabem, quando a gente se dedica num trabalho evangelístico, num trabalho de pastor, como é o seu caso, a gente faz isso com algo que nos motiva. E essa motivação é o amor que a gente tem pelas almas, a vontade de ajudar o próximo, né? A gente tem esse lado muito aflorado dentro da gente. E eu quero te perguntar de um momento difícil que você passou, que eu sei, que eu te conheço. Como que você sabe? Que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Que é sobre quando sobre a sua vida inteira ser voltada em ajudar o próximo, em acolher, em dar amor. E muitas vezes, como eu sei, renunciar às suas vontades, como você renunciou, de, por exemplo, ser pai, de, por exemplo, fazer uma viagem, de, por exemplo, ter a sua casa. Você abriu mão durante toda a sua vida para poder ajudar as pessoas, por amor às pessoas. Como que é você, de repente, lidar com pessoas que você ajudou, que você entregou toda a sua vida e, de repente, você vê essas pessoas virando as costas para você?
Como que foi essa experiência? Que também é uma coisa que me trouxe muita aprendizagem. Vamos lá, eu entrei como pastor com 17 anos e desde então, mas desde os 15, eu já me dedicava praticamente 100%, já também a ajudar as pessoas. Mas oficialmente, em 2007, com 17 anos, eu entrei como pastor. Fiquei aí praticamente 13, 14 anos dentro de uma instituição que respeito muito, tenho muito carinho, muito respeito. E, como você disse, não tinha folga, não tinha descanso, não tinha praticamente uma viagem, né? E o sacrifício era intenso. Tudo pelas pessoas, né? E não me gabo por isso, porque eu acho que quando você decide viver em prol das pessoas, você tem que estar ciente que isso faz parte do Evangelho. O sacrifício de você, diário, de você renunciar às suas vontades, os seus desejos, para ajudar as pessoas, eu acho que isso faz parte do processo, da jornada. Mas fica, né, essa coisa que você disse. Você se dedicou, fez de tudo, e aí, a partir do momento que você diz assim, eu preciso respirar novos ares, né? E aí você começa a passar por algumas situações que você não imaginava, porque você começa a criar vínculos, né? Fazer amizades. E aí você crê que aquilo realmente é verdadeiro, que é uma amizade verdadeira, que é uma coisa genuína. Só que você passa a sofrer algumas coisas que realmente faz você repensar em relação a como que você deve se entregar às pessoas. Isso é um ponto muito sério, porque você não pode generalizar, mas isso traz lições. Então vamos lá. Eu me lembro de uma pessoa que eu ajudei muito, mas muito mesmo, que quando eu não tinha, no momento de aperto, eu fazia questão de, mesmo não tendo, do que eu não tinha, eu me apertava um pouco mais para essa pessoa também poder ter uma vida um pouco melhor. E a partir do momento que eu decidi assim, respirar novos ares, com muito respeito, mas seguir a nossa jornada, que você estava comigo nisso, eu passo a ser chamado por essa pessoa de tudo, qualquer coisa, que não existe nenhuma verdade, e ataques mesmo, coisas pesadas, que quando você, e não foi coisas jogadas ao vento, são coisas comprovadas. Aí você começa a pensar assim, poxa, que triste, né? Que triste. Você passa a sofrer por dentro. E não foi somente um caso. Se for colocar todos aqui, são diversos casos de pessoas que diziam assim, não, nós somos amigos, mas de repente sumiram, desapareceram, te bloqueiam, né? Aí você diz assim, qual é o motivo? Há algum motivo palpável para que isso aconteça? Não há nenhum motivo palpável. O motivo é que ele decidiu não estar no mesmo lugar que eu estou, mesmo seguindo o mesmo Deus, vamos colocar assim. É o mesmo Deus, é o mesmo caminho que leva ao reino dos céus. Mas viraram as costas. E aí você sofre com aquilo, você também sofreu muito com isso, mas hoje estamos aqui para falar mais sobre mim, né? Mas você sofre muito com aquilo e eu também não queria demonstrar muito para você. É porque é engraçado o homem falando de sofrimento, né? O homem falando de sofrimento é tipo pleno, né? Não, porque foi isso. Porque eu já até falei assim, fiquei muito triste, me machucou, chorei. Poxa, como me fez mal. Eu quero que você seja mais transparente. Você me botou na parede aqui cadê a plateia? Gente, eu não fui colocada na parede aqui semana passada, a plateia? Ela quer que eu chore, gente. Foi. Que eu chore. Não é que você chore, é porque assim, é importante, amor. Eu não tô falando pra você chorar. Mas tem pessoas que acham que por ser um pastor, você é de ferro. Você não tem sentimento, você não se machuca. Então, assim,
a gente tem que ter todo um cuidado para falar com as pessoas. Porque às vezes, se você tá num dia mal e você fala uma coisinha diferente, ó, tá vendo? Ó, pastor, ó, tá vendo? Chove dedos na cara. Eu tô sendo sincera, gente, porque acho que transparência é tudo. Mas quando é de cá para cá, às vezes a pessoa não tem essa sensibilidade de olhar que antes de ser um pastor é uma alma. Que tem sentimentos, que sofre, que chora, que se machuca, que às vezes leva uma pedrada e tem que fazer uma força enorme para se levantar, porque já tem os problemas pessoais que existem, já tem a família que tem problema e ainda recebe ataques sem fundamentos, e isso faz muito mal. Então, assim, é importante, eu estou te forçando um pouquinho, eu sei que você não gosta de falar muito, com tantas riquezas de detalhes, mas eu acho que isso é importante, porque eu sei que tem pessoas assim também, que estão, às vezes, passando o que a gente passou, que, né, é importante para elas. Então, eu quero que você seja assim, que você fale mais assim, olha, como que isso foi dentro de você? Você, Bruno, não estou falando o pastor, o Bruno, como que isso bateu dentro de você e o que você aprendeu com isso, pessoalmente? Então, eu estava até chegando nesse ponto. Eu tive que manter uma postura. Lógico que por dentro eu estava destruído, muito destruído. Mas eu tive que manter uma postura assim, porque você, sendo mulher, estava muito mais destruída que eu, vamos colocar assim. Eu creio que você sofreu muito também com a ingratidão das pessoas que se dizem amigas suas, que não fizeram uma ligação, enfim. Você sofreu muito com isso. E tinha ocasiões que eu estava, e eu vou falar aqui também, tá? Tinha ocasiões que eu estava assim, ali me segurando em muitos momentos, e eu olhava para o lado, você estava chorando. Do nada. Do nada. A gente indo para o mercado com pouco que tinha, e aí eu olhava para o lado para a Vanessa, ela estava chorando. Foi, gente, isso é real. Chorando. Eu lembro que teve nós temos uma família que nós temos uma consideração enorme. Em breve eu vou poder citar nomes, tudo direitinho aqui. Mas essa família, assim, além da nossa família que nos acolheu, né, amor? Mas essa família, assim, pra gente foi uma coluna ali naquele momento que nos sustentou. E essa família, quando aconteceu da gente sair dessa instituição, eles falaram assim, não, fica tranquilo, a gente está junto. Essa sim é uma amizade que se sustentou independente das condições, uma verdadeira amizade. E essa família falou assim, não, inclusive eu vim para cá, que eu quero, nós estamos indo para o litoral e eu quero que vocês venham para cá para dar uma descansada aqui com a gente, uns 2 dias, para vocês poderem refrescar um pouco a cabeça. E aí, durante esses 2 dias de descanso, no jantar daquela noite, por exemplo, daquele dia, eu olho para a Vanessa está o quê? Fale. Chorando. Ué, você não quer falar? Você quer entrevistar? Estava chorando. E aí, no outro dia, nós estávamos na areia da praia. Eu olho para a Vanessa na areia da praia, chorando. Então, assim, eu estava tão destruído quanto você. Só que, naquele momento, eu tive que mostrar uma firmeza como um homem da sua vida, né? Vamos colocar assim. Entendi. Você tinha que ter segurança em alguém. Então, por isso que eu não demonstrei muito. Mas você não sabe quando eu estava no banho, quando eu não estava próximo, quando eu estava em oração, o quanto eu chorei, o quanto eu sofri, enfim, para poder seguir em frente. Na sua frente eu tive que ser um pouco mais firme, mas interiormente a ingratidão que eu sofri de muita gente. E vou ser bem franco, até alguns meses atrás, isso me causava um sofrimento muito grande, muito grande. Mas é como diz o quadro, sofri, mas aprendi. E esse aprendizado que você sofreu, olha só, que legal, né, gente? Quando a gente ouve falar sobre ingratidão, muitas pessoas acham que você aprender é você falar assim, também não faço mais nada por ninguém.
E dá vontade de ser assim. Você sabe. Não dá vontade de falar assim, agora também não vou fazer mais nada por ninguém também. Esse povo não merece. Gratos. Mas não é esse o aprendizado que a gente teve, né? Fala aí. Foi isso? Você passou a falar assim, agora também... Não, o sentimento do momento é esse, né? Não, cansei, você se doa para as pessoas e as pessoas não te valorizam. Como é que pode? Pô, fulano vivia em casa, se dizia parceiro, amigo, tal. Então, primeira coisa, vou me fechar e acabou, pode esquecer. Não vou dar mais confiança para ninguém, vamos colocar assim. A vontade carnal é essa ali de início. Mas eu aprendi a olhar para quem realmente nos ama de verdade. Você aprendeu a olhar o copo meio cheio, né? Isso. Não meio vazio. Não meio vazio. Não olhar para quem não nos considera, mas para aqueles que nos consideram, né? Precisam da nossa ajuda. Exatamente. E aí eu falei, se eu olhar o copo meio vazio, eu vou ser uma pessoa que eu não devo ser. Eu vou desagradar a Deus e vou machucar muitos. Então eu preciso olhar o copo meio cheio. Olha fulano aqui, puxa, fulano, ciclano, beltrano, são pessoas que me inspiram, que gostam da gente de verdade. Então são essas pessoas que eu tenho que olhar e dizer assim, lógico que eu aprendi. Hoje eu sei dosar a minha entrega. Como na primeira parte, quem não assistiu, depois eu vou aproveitar e fazer um merchanzinho aqui, vai lá no meu canal, quem não assistiu a primeira parte, como você disse, que depois daquele sofrimento na vida amorosa, você dosou, você soube como se entregar. Então, depois desse sofrimento que nós passamos recentemente e que me machucou muito, hoje eu sei como dosar. Hoje eu estou mais preparado. Nunca é fácil, mas nós estamos mais preparados a, se acontecer, eu já sei exatamente como agir. Legal. Você quer falar de mais algum sofrimento? Eu acho que já deu, né? Eu quero falar. Sábado à noite, eu estava em casa assistindo um jogo e o Santos perdeu de 1-0 para esse timeco do Corinthians. Timeco não, você respeita o meu Corinthians, rapaz. Eu sofri demais no sábado. Gente, brincadeira à parte. O Bruno deixou aqui um pouquinho dos sofrimentos dele, né? Algumas situações que ele sofreu, aprendeu. E tudo na nossa vida, a gente tem oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Você pode ter certeza que depois desse sofrimento que ele passou, tô falando dele porque a gente tá, né? Tô te entrevistando. E eu tenho certeza que depois desse sofrimento, você também se tornou uma pessoa melhor, né? Hoje, se você pôr na balança como você era há um tempo atrás e como você é hoje, você evoluiu. Então, assim, é importante as pessoas saberem que o sofrimento, quando a gente quer, ele nos evolui, nos faz pessoas melhores. Então, se você está passando por algum sofrimento também na sua vida, é difícil, dói, mas tente olhar com esses olhos. Vai ser algo que daqui a alguns anos vai ter te amadurecido, vai ter te feito muito bem e vai ter transformado, sim, você numa pessoa melhor. Eu costumo dizer que quando a pessoa ela se acha uma pessoa pronta, ali é que mora o problema. Porque nunca nós estamos prontos. Nós temos que evoluir constantemente. Então, eu aprendi muito com esses sofrimentos. Não sofro mais por essas coisas. Não vou trazer para minha casa o que vi na casa dos meus pais naquele momento. E não vou sofrer mais com a dor da ingratidão. Porque eu aprendi para quem que eu devo olhar. Para aqueles que realmente me amam. Então, eu aprendi. Sofri, mas eu aprendi. E assim, você que se identifica que... Se bem que não tem quase ninguém sofrendo com ingratidão assistindo a gente agora, né, mano? Imagina, gente. A gente tá falando de um assunto aqui, é besteira, é perca de tempo, né? Imagina, ninguém sofre Quase com ingratidão. Ninguém. Então você que tá aí sofrendo com a ingratidão, por qual motivo? Você dá assim, não sei. Não vai fazer figurinha minha com essa expressão não, tá, Igor? Que você fica fazendo figurinha minha espalhando aí para todo mundo. Tá? Eu vou te entrevistar aqui também, você vai ver o que eu vou fazer com você. Então assim, não sei o porquê eu tô... Eu sei que te machuca, eu sei que te dói, mas você é um ser humano em constante evolução e se Deus está permitindo isso, é por um motivo. Você precisa
criar. Hoje, como se diz, né, amor? Hoje eu estou calejado, criei uma casca. E assim a gente vai seguindo em frente. E é isso aí. Também, quando o Santos perde também, eu tô calejado. Gente, então é isso. Chegamos ao final da nossa participação no quadro Sofri, Mas Aprendi. Mas já? Já, tá ótimo. Não quero que você chore, não. Eu achei que você não... Ah, eu pensei que você ia chorar. Hoje eu sou um cara mais maduro. Ah, chorar não é maturidade, não. Jesus chorou? Chorou pouco. Então tá bom, gente. Já chorei demais. Pega esse vídeo, compartilha com alguém, curte, segue aqui o canal e coloca aqui embaixo também o que você achou dessas experiências. Dê aí a sua opinião, uma sugestão de alguém que vocês queiram que a gente converse. No caso, o Bruno, porque o quadro é dele, né? Eu só dei uma usufruída. Mas que Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Foi um prazer também, viu? Eu achei você uma ótima entrevistadora, assim, Que uma bom. pessoa com um vocabulário eloquente, uma gramática que chama muita atenção, uma dicção fora do comum. Você está pronto. Obrigada. Se vocês quiserem me contratar, pode me chamar. Tchau, gente. Paga um saláriozinho para ela, gente, para ajudar em casa. Até a próxima. Tchau, gente. Um beijo. Beijo. Canta uma música, amor, para encerrar para mim. Não chore. Não. Canta Quem Bilu, cuida Bilu. de você não Bilu, dorme. Bilu, Bilu, Bilu. Canta. Como que anda em teu... Como é que é? Como criança em seus braços. Canta uma do Gustavo Lima, o Igor vai tocar ali pra você. Não, eu não sei cantar Gustavo Pede pra Lima. ele um Ré maior. Não sei cantar sustenido. Gustavo Lima. Qual? Aí, ó, vai, canta. Não, mas essa é você se sente um rei de Não, sangue azul. canta Como eu vou aí. me sentir um rei? Canta aí, vai, canta aí. Não vou não. Tchau, gente. Até a próxima. Meu Deus do céu.